Bom, a questão nos fala que em um calorímetro que tem uma capacidade térmica igual a 40 calorias por grau Celsius, contém água cuja massa é de 200 gramas, que está a uma temperatura de 25 graus Celsius. Importante ressaltar que se a água está nessa temperatura, quer dizer que o calorímetro também está, porque inicialmente eles estão em equilíbrio. Beleza? E aí, nesse sistema de calorímetro e água, são colocados 100 gramas de gelo numa temperatura de menos 10 graus Celsius. E a partir daí, a questão nos pede a temperatura de equilíbrio. Bom, em questões assim, é interessante que a gente analise 3 possíveis situações. A primeira situação é aquela em que a água e o calorímetro vão apenas se resfriar e o gelo vai derreter completamente. A outra situação é aquela em que a água vai resfriar de tal forma que ela vai congelar e o calorímetro vai ficar a partir de 0 graus Celsius para menos. E aquele gelo que estava presente vai apenas aquecer, não ficando numa temperatura maior que 0 graus Celsius, ou seja, ele não chega a derreter. E a terceira situação é aquela em que o gelo aquece e derrete de forma parcial e a água se resfria e congela de forma parcial, e eles ficam em equilíbrio a 0 graus Celsius. Ambos apenas parcialmente aquecido, né? Ou seja, parte do gelo apenas vai se derreter e parte da água apenas vai se congelar, não havendo, por exemplo, derretimento completo do gelo ou então congelamento completo da água. Tudo bem? E como a gente analisa isso? Analisando a situação em que eles chegam a 0 graus Celsius e qual que é o calor envolvido para que isso aconteça. Então, primeiramente, vamos ver quando chegamos a 0 graus Celsius, qual é aquele calor liberado pela água e pelo calorímetro para que eles cheguem juntos nessa temperatura. Então, para isso, a gente faz que a água, né, o calor que a água vai liberar vai ser igual ao calor sensível da água para se transformar de 0 até 0 graus Celsius. Então, nós temos que a massa da água é 200 gramas vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que nesse caso eu quero saber qual que vai ser o calor para chegar a 0 graus Celsius. Então, a temperatura final é 0, menos a inicial, que é 25. Fazendo as contas, nós vemos que o calor que a água libera para chegar a 0 graus Celsius é de 5.000 calorias. Já o calorímetro, nós temos que a capacidade térmica dele é 40 calorias por grau Celsius e a variação de temperatura dele vai ser igual à da água. Então, o calorímetro também vai liberar menos 1.000 calorias graus Celsius, né? O menos, na verdade, é só para indicar que liberou o calor e não absorveu. Então, caso o sistema chegue a 0 graus Celsius, a água e o calorímetro irão liberar num total de 6.000 calorias de energia. Tudo bem? Agora vamos ver se essa quantidade de energia ela é suficiente para derreter o gelo. Então vamos ver quanto de calor que o gelo absorve para que ele chegue a 0 graus Celsius e aí a gente faz um comparativo. Então tá, para o gelo chegar a 0 graus Celsius, ele precisa primeiro aquecer de menos 10 até 0 e depois ele vai precisar mudar seu estado físico e vai derreter, ou seja, vai ser um calor latente para a gente descobrir o quanto ele vai derreter. Então, o calor sensível do gelo vai ser igual a 100 gramas, que é a massa dele, vezes a capacidade, o calor específico dele, que é 0,5 calorias por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final 0 menos a inicial menos 10. Menos com menos fica mais, e o calor absorvido pelo gelo, então para chegar até 0 graus Celsius, é de 500 calorias.
Já vemos então que esse valor é menor do que o valor do calor liberado pela água. Ou seja, o gelo ele vai absorver todo esse calor e ainda vai derreter um pouco mais, porque se ele absorver esse calor, ainda vai ter mais 5.500 calorias de calor liberado pela água para fazer com que ele derreta. Então, vamos considerar que o gelo derreteu completamente. Para isso, para a gente ver quanto que ele vai precisar absorver para isso. Então, a gente calcula o calor latente dele, que é 100 gramas vezes 80 calorias por grau Celsius, que é o calor latente do gelo. Disso a gente viu que ele absorve 8.000 calorias para chegar até graus Celsius. Então, fazendo a soma, né, para que o gelo derreta completamente e além disso para que ele chegue a 0 graus Celsius e derreta completamente, ele vai absorver um valor de 8.500 calorias. Esse valor é um pouco maior do que o valor apenas para a água chegar até 0 graus Celsius, ou seja, parte da água ainda vai congelar para que ela consiga fazer com que o gelo chegue nessa temperatura. Qual é o valor dessa massa de água? A gente precisa descobrir, porque se essa massa for maior do que a massa de água presente, ou seja, 200 gramas, quer dizer que o gelo ele não vai derreter completamente, quer dizer que ele vai precisar de um calor maior do que a capacidade da água de liberar. Mas se ele for menor, quer dizer então que a temperatura de equilíbrio é essa mesmo. Por quê? Parte da água vai congelar, ela não vai se congelar completamente e parte do gelo vai se derreter, fazendo com que eles fiquem nesse equilíbrio entre 0 graus Celsius. Então, vamos ver qual que foi a massa de água congelada. Para a gente descobrir, a gente pega o valor a mais de calor que a gente tem para o gelo absorver, para ele chegar a 0 graus Celsius, e esse valor é 2.500, porque é 8.500 menos 6.000. Então, é 2.500, que é o valor a mais, a massa de água que vai ser transformada em gelo, vezes o calor latente da água. Então, esse valor deu 31,25 gramas. O que isso quer dizer? É aquilo que eu comentei, que parte da água, né, vai se congelar, ela não vai se congelar completamente e eles vão ficar por isso mesmo. Não vai ter mais água se resfriando e nem mais gelo se aquecendo. Essa é a condição de equilíbrio. Então, por isso, eu posso afirmar que a temperatura de equilíbrio vai ser de 0 graus Celsius. Em questões assim, é interessante vocês fazerem essa análise, porque aí vocês conseguem ter uma noção se a água vai congelar completamente, se ela vai apenas se resfriar, ou então se o gelo vai apenas se aquecer ou ele vai derreter completamente. Tudo bem?